Oi, oi, vamos ver se agora, né, esse pessoal volta, que tá difícil essa live hoje. Terceira vez que eu tô tentando entrar. Vamos ver se o pessoal volta, que tinha bastante gente. Obrigada, gente, por ter retornado aí, que hoje tá difícil, né? Obrigada pela paciência, gente. Que hoje tá um perrengue, né? Não, e é engraçado que assim, tanto essa live quanto as outras que tiveram assim o maior visualização, essas lives que têm a maior visualização de mais de 1.000 pessoas, são justamente as que dão encrenca. Não sei o que é. Obrigada, obrigada. As outras que ninguém vê, né? A postagem dá tudo certo. Agora, essas visualizações, essas que são visualizadas por mais de 1.000 pessoas, fica dando esses perrengues, eu não sei o que acontece, gente. Cris, pelo amor de Deus, entra certo agora, Cris. Não pede para entrar. Entra certo. Já estou começando aqui, Cris, para não perder tempo, né? Que já é 20 minutos ó, de atraso, tá? E aí, quando você entrar, a gente consegue continuar aí a partir do momento que você entrar. Então, gente, retornando ali o papo que a gente estava, é, o Tony Robbins, que é o pai da PNL, ele fala, né, que nossos resultados são proporcionais às nossas ações, que são proporcionais às nossas potencialidades, que são proporcionais às nossas crenças. Então, tudo começa a partir das nossas crenças. Se essas crenças forem limitantes em razão dos nossos pensamentos sabotadores, que estão em razão das nossas feridas emocionais, tudo vai por água abaixo, vocês vão percebendo, né? Tipo, não por água abaixo, mas fica muito mais difícil da gente progredir, da gente realmente potencializar o que a gente tem de bom, né? E então, o que é muito importante, muito importante para a gente? A gente reconhecer quais são os nossos pensamentos sabotadores, quais foram as nossas feridas, né? Quais são os nossos traumas, que é realmente reconhecer, mas não ficar focando neles. Apenas saber o que te pega. Então, assim, a primeira dica que eu falo é fazer. A Cris não está conseguindo entrar. Eu estou aqui falando para o pessoal não sair. Bem-vindo, Gabriel. Estou falando para o pessoal, começando a conversar com o pessoal aqui, porque já tem 20 minutos de atraso. Aí, assim que a Cris entrar, né, aí a gente continua com ela também. Se puder, alguém que conhece a Cris ali, dá uma ajuda para ela ali no Instagram, eu agradeço demais, viu, gente? E que eu já falou que não aparece para ela o convite. Pois é, mas eu já pedi, ó, várias vezes e tá como se ela já tivesse recebido, entendeu? Ó lá, ó, não tem nem como eu pedir de novo. Tá ali, ó, só para eu cancelar o pedido. Então o pedido tá lá, ela tem que achar onde é que tá o pedido. E então, gente, e aí, para a gente conseguir, então, reconhecer quais são as nossos pensamentos sabotadores, quais foram as nossas feridas, a gente faz como se fosse um diário de emoções. Então, pega um dia, assim, se possível, uma semana, começa a anotar. Quando você começar a pensar um pensamento ruim, assim, que fica te colocando para baixo, te colocando mais triste, fica com um caderninho, sabe, durante o dia, assim, fica carregando mesmo, como se fosse um bloquinho de notas, e anota esse pensamento. Na frente desse pensamento, já coloca assim, de onde é que vem esse pensamento, né? Qual é a origem desse pensamento? Eu ouvia alguém me falar isso, né? E por isso eu acabei acreditando nisso. E na frente desse pensamento, né? Dessa afirmação que você está ali ruminando, já coloca na frente, fala, não, né? Vamos pensar ao contrário disso aqui, ó. Não, né? Tal coisa vai sim ser melhor, vai sim acontecer de forma positiva, tal. E na frente disso, dessa afirmação positiva, você já coloca um exemplo do que já aconteceu de bom. Porque certamente você já passou por muitas na vida e conseguiu passar para frente. E que tem, com certeza,
vários exemplos de que você conseguiu superar e que você conquistou, que você teve capacidade de melhorar e de conseguir tudo o que quer. E basta a gente, na verdade, aí reconhecer nossos sabotadores, enfraquecê-los. Bem-vindo, Camila, bem-vinda, Camila, também, a Gil. Bem-vinda de volta, Paty. E reconhecendo esses sabotadores e aí colocando eles no lugar deles aí, né? A gente começa a enfraquecê-los. Então, assim, a gente coloca ali o nosso. Já pedi de novo, viu, Domênico, para a Cris entrar. Ela tem que aceitar lá. De novo, a gente tem que reconhecendo quais são ali os sabotadores, inclusive tem teste de sabotadores, é muito legal. Na minha mentoria eu até faço esse teste, né? Faço vários exercícios e ferramentas da psicologia positiva para que a pessoa enfraqueça, saiba enfraquecer esses sabotadores. São 9 sabotadores, é muito interessante, para vocês terem uma ideia. Quando eu comecei a fazer, né, quando eu comecei a estudar psicologia positiva e até inclusive o ano passado, meus sabotadores estavam muito altos em razão de tudo que eu passei na vida. Assim, para começar, né, eu conheci a psicologia positiva, não tem como você chamar ela. Eu já tentei, já chamei a amada. Eu já chamei ela a única forma que eu tenho que chamar, eu já chamei. Não tem mais o que eu fazer. E se ela pede para entrar, eu não tenho como aceitar, porque eu já chamei, né? E esse que está sendo o problema. Só se eu fizer o seguinte, ó. Ô Viviane, me responde para mim, você tem o contato com ela, o contato dela? Se você tem, de repente eu cancelo o pedido para ela entrar, e aí ela pede novamente e eu só aceito que ela entre. Pode ser? Tem, então, ó, vou fazer o seguinte, vou cancelar o pedido dela aqui, e aí pede para ela pedir. Vamos ver se dessa forma dá certo. Por favor, então, pede lá para ela pedir agora. Que aí vamos ver se dessa forma dá certo. Deixa eu ver. Entrar ao vivo. Ó, já aceitei o pedido dela e nada acontece. Entrar ao vivo com Cris. Não acredito. Opa! Aleluia, irmão! Gente, que é isso? Nossa, Meu Deus! eu só não tô conseguindo te ver, Cris. Alguém tá vendo a Cris? Cris? Ela falou que é bem melhor eu aceitar, mas não tá aparecendo aceitar. Eu tô te vendo aqui. Você tá me ouvindo? E você, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Alguém tá vendo a Cris? Se vocês estão vendo a Cris? Tá vendo a Cris? Ó. Ai, e agora quem não tá vendo sou eu. Olha, só por Deus, viu? Não, Tava Cris, mudo pra mim. se vocês estiverem vendo, tá tudo certo, gente. Não vou nem mexer aqui para não dar erro. Porque Jesus. Não, olha, que situação. Ah, perfeito. Se vocês estiverem vendo as duas, tá tudo certo. Ó, É... eu fui na vizinha. ah, Nessa hora não tem meu filho em casa, não tem ninguém. Os jovens todos estão na rua. tá tudo certo, então. Eu não mando Ó, isso, né? Eu não mando bem não, Eu mas tá tudo certo, queria amada. colocar um filtro ali, ó, pra ficar bonito, não vai botar o filtro, gente. Tá Mas tá tudo certo, beleza. amada. Mas tá tudo certo. Ó, vamos lá, então, vamos continuar aqui, Cris. Eu estava aqui explicando para eles, Cris, a origem Das das feridas feridas emocionais. emocionais, né? Das feridas emocionais, já comentei assim, como as feridas emocionais são decorrentes lá dos nossos traumas de infância, adolescência, e como as feridas emocionais acarretam nossos sabotadores mentais, que acarretam nossas crenças limitantes, e aí já estava começando a dar dicas de como enfraquecer,
né, esses sabotadores mentais e essas crenças limitantes. E aí eu estava começando a falar, né, de como é que surgiu a psicologia positiva para mim, né? Justamente eu já estudava psicologia positiva que linda! Queria tanto ver a Cris também, gente. Eu não tô conseguindo, eu tô só te ouvindo, Cris, mas vamos assim, que senão pode não dar zica. E aí, é, sei que simplesmente eu estudava já psicologia positiva em razão né, de eu ter ficado grávida, tal. Eu queria muito criar meu filho né, pela psicologia positiva, para que ele fosse criado de uma melhor forma do que eu tinha sido. E depois, assim, eu fui estudando para criá-lo. Quando eu entrei em depressão, eu falei, gente, quer saber, né? Eu vou começar a aplicar a psicologia positiva em mim, né, para que eu saia da depressão. E assim foi, sabe? Eu acabei entrando em trocentos cursos, né? Obrigada, queridos. E trocentos cursos de psicologia positiva, acabei mergulhando, entrei nesses cursos, né, de formação e saí da depressão em razão da psicologia positiva, gente. Porque assim, ó, já tava tomando remédio na época, né? Já tava fazendo terapia tradicional. E nada adiantava, assim, só me tirava da cama, sabe? Mas não me voltava essa gana de viver, essa alegria, né? Essa vontade de viver realmente. E eu falo assim, por mais que a vida tenha altos e baixos, a gente consegue sair muito rápido, né? De uma situação, por mais ruim que ela seja, quando a gente encontra aí nosso propósito, nossas fortalezas e tudo mais. Cris, então, por favor, se apresente, né? Fale também como que surgiu a psicologia positiva na sua vida, para que o pessoal também te conheça. Ok, então, gente, uma boa noite para todo mundo. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a Ju pelo carinho, tá? Pela disposição da gente me convidar para a gente participar dessa live tão importante, né? E desculpa aí os atropelos com a tecnologia, que não é muito meu campo ainda. Acontece E ainda isso. ainda, né? E eu confesso que a história da Ju, gente, sempre me tocou bastante, porque a psicologia positiva sempre entrou na vida de todos nós aqui, através de uma necessidade nossa, e principalmente através do que a gente chama de gatilho, né? Mas não é um gatilho para uma coisa ruim, gatilho para acorda, tem alguma coisa errada, vai correr atrás, vai consertar. E aí a psicologia positiva, na minha vida, foi num momento assim de muita dor. Então, o que acontece? Por um bom tempo eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar. E tomei muitos remédios, perdi uma boa parte da infância do meu filho, porque eu estava sempre dopada. E pasmem vocês, né? Não tinha nada a ver com um transtorno bipolar. Lamentavelmente, eram as minhas feridas emocionais que estavam ali me sobrecarregando, né? E o bom da psicologia positiva é que ela não só te acorda, mas como ela chama atenção para algo que é muito importante, que é você, olhar para dentro de você, saber as coisas boas que você tem, reconhecer as suas boas qualidades. E essas feridas, elas desenvolvem lá na infância, né? E a gente sabe que são 5 feridas, né? Muito bem dolorosas. Então, eu gostaria de citar aqui para vocês brevemente, que é a tristeza, aquela tristeza crônica, não é tristeza comum não, tá, gente? É a raiva, sabe? É a rejeição, é a humilhação e é o abandono. Essas são as 5 feridas emocionais que acabam com a gente. Mas a psicologia positiva, ela vem para quê, né? Dentro da psicologia positiva, a gente descobre as forças de caráter que todos nós temos, são as 24 forças. E são essas forças que nós vamos usar a nosso favor. E aí, falando, né, sobre como a psicologia positiva chegou até mim, um amigo, uma pessoa maravilhosa que eu amo, ele mora em São Paulo agora, ele e a esposa dele estiveram aqui um tempo no Rio, e foi ele que me apresentou, né, o Paulo de Tarso, na época, que foi meu primeiro professor. E aí eu comecei a me interessar pela psicologia, comecei a me enxergar
ver aquelas dores destacadas ali. Falei, gente, isso tem tudo a ver comigo, peraí, mas se eu tenho como saber o que está acontecendo comigo, eu também tenho que saber como resolver essas coisas comigo, gente, peraí. E aí fui me interessando. O primeiro curso foi o Medestran, que eu fiz um curso de ansiedade fantástico. E eu fiquei assim impressionada, né? Para vocês terem uma ideia, gente, eu não suportava tomar banho. Eu queria passar na frente do chuveiro, eu queria quebrar lá o chuveiro todo. E eu falei, gente, meu Deus, que isso? E aí eu Quando me a gente tá lembro em que... depressão, a gente não sabe nem quem a gente é mais, né, cara? É muito doido Exatamente. isso. Imagina uma pessoa, né? Não querer É. tomar banho? Como é que pode isso? Enfim. E aí ele passou um exercício terapêutico, né? Que tinha a ver com o banho. Eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço? Aí eu falei, professor, eu não consigo, eu não vou fazer esse exercício, porque eu não gosto de tomar banho. E eu achei interessante que esses psicólogos, professor, tanto ele quanto o Helder Camei, que é sensacional também, né? Fantástico na nossa jornada, né? Como psicoterapeutas e forças e tudo. E aí ele ficou observando e ele não respondeu de imediato. E aí na próxima aula, ele do nada ele falou, Cris, você sabe por que você não gosta de tomar banho? Aí eu fiz lá uma ligação que não tinha nada a ver. Enfim, ele da outra aula, ele falou, você vai pegar um papel e caneta e você vai escrever. Gente, a escrita é uma arma poderosíssima dentro do campo da psicologia positiva. É uma ferramenta sensacional que a gente usa contra nossas feridas emocionais. A E aí escrita foi, gente, terapêutica, né? Eu acho que foi eu falar a escrita, a gente fazer nosso storytelling ali da nossa vida inteira, gente. Ó, esse livro aqui, meu primeiro livro que se tornou best-seller, que eu tenho 2 livros, né? A Cris também vai ser, né, Cris? Também vai se pois tornar é. escritora aí. Esse livro começou de uma escrita terapêutica, como a Cris está falando. A gente colocar tudo que a gente está sentindo, gente. Assim, ó, começa desde lá de que nasceu. Sabe, vai colocando, se tiver a fim de xingar e fazer, sabe, o papel aceita tudo, gente. Vai colocando, gente, parece assim, ó, parece mágica, vai tirando, né, Cris, das costas o peso, assim, que é impressionante o que dá. E tem gente que faz assim, ó, tipo, né, tem gente que gosta de picotar depois e botar fogo, e tem gente que gosta de picotar e colocar no lixo. Então, vê o que para vocês se sente se desfazendo desses sentimentos ruins, sabe? Vê o que para vocês funciona. Mas continua, Cris, desculpa. Pois é, não, à vontade. A gente está aqui para dividir mesmo o nosso conhecimento com a galerinha aí, né? E aí, resumindo, eu escrevi, e aí eu falei, gente, esse cara é doido, né? Vou escrever, vou descobrir que eu vou tomar banho, que eu vou gostar de nada a ver. Gente, simplesmente a escrita faz o cérebro vomitar, sabe? E aí eu comecei a escrever e chorar, e chorar, e chorar, e pasmem vocês, descobri, foi lá na infância. Um trauma relacionado a uma pessoa que eu amava muito, que me rejeitou, assim, na hora do banho, eu era uma criança ainda, e ela me rejeitou, e na ignorância, né, os nossos pais, eles erram, às vezes, tentando acertar, e tá tudo bem. Mas aí eu descobri lá na escrita, eu falei, bom, essa coisa é boa mesmo, e aí eu fui pra frente, né? Hoje eu me tornei uma psicoterapeuta, tenho orgulho da minha profissão, sempre gostei da área de Maravilhosa, saúde. Cris. Antes eu era auxiliar de enfermagem, já gostava mesmo de cuidar das pessoas. Ai, Só que que legal. assim, nas nossas forças de caráter, gente, tem o que é demais e o que é o de menos, né? Então, se você usa demais uma força, vai te prejudicar. Se você usa de menos, você também vai se prejudicar. E das minhas forças de caráter, as cinco primeiras, sempre apareceu o amor. Só que depois que eu fui descobrir que o amor estava acima do normal. Então, eu era aquela que catava o mendigo Você da doava? rua, era Aham. aquela que pegava as dores de todo mundo. E, gente, era uma coisa absurda. E aí eu aprendi a controlar, né, a força do amor.
e a usar elas de uma maneira terapêutica agora, que é como psicoterapeuta ajudando as pessoas. Eu tenho orgulho, já passaram várias comigo, já dei alta para duas, já estou dando alta para a terceira. E, Ai, que gente, todas demais. as ferramentas que a gente usa em nós, a gente sabe que é certo, que dá certo, que funciona. Por quê? Porque todas elas são lá, ó, usada com tantas outras pessoas, com milhões de outras pessoas, cientificamente comprovado que dá certo. E, de fato, assim, gente, funcionou muito. Então, assim, a psicoterapia positiva, né? Aplicada primeiro em nós, dá um resultado, assim, fantástico. Ju, por exemplo, né, saiu lá da depressão. E eu aprendi a conhecer quem sou eu. Porque, assim, quando Ai, você é uma amada. pessoa amorosa demais, você se torna alvo fácil na mão do algoz. A Sim, pessoa tira muito proveito de você. é. Eu sofria muito com isso. E eu não sabia que era o excesso de amor, né? E aí, com a psicoterapia positiva, veio também o autoconhecimento. Hoje eu sei quem eu sou, por que eu sou, onde que eu tenho que mudar, onde que eu tenho que mexer, sabe? Onde que é melhor ajudar as pessoas, porque eu não posso ajudar as pessoas se eu não souber me ajudar. É, Então, a psicoterapia positiva me mudou, e agora a gente está aqui para ajudar mudar as pessoas também. sim, e inclusive eu falo assim, ó, tipo, eu era a mesma situação. Bem-vinda, linda! Que honra tê-la aqui, linda. É minha colega de trabalho no tribunal, gente, é linda. Seja Então, bem-vinda. seja bem-vinda. Então, gente, o Cris, você falou aí da história da gente, né, se conhecer. Gente, dá um poder tão grande a gente saber quais são as nossas forças de assinatura, todo mundo tem, as 24 forças, mas é uma pessoa em cada 5 milhões que tem a mesma combinação das 5 primeiras forças, né? Que são as forças de assinatura. Tem gente que fala assim, as 5, tem gente que fala que são as 7. Eu uso muito as 7, porque as 7, o pessoal, as pesquisas descobriram que quem tem alto desempenho usam as primeiras 7, né? Do teste via. Por que são primeiras 7? Do resultado do teste via survey, né? Que é onde a gente descobre qual é a nossa sequência ali de forças, mas né, em ordem de importância, de maior uso. Isso aí. E, quando a gente sabe quais são as nossas forças de assinatura, e não só saber em razão do teste, mas a gente tem que saber como a gente usa, como a gente deve usar, como a gente desenvolve essas forças e virtudes, né? Porque se a gente estiver usando de forma inadequada, como a Cris falou, a gente se sabota, né? E aí, juntando com o pensamento sabotador, gente, a gente se ferra por A mais B, né? Então, assim, quando a gente sabe quais são as nossas potencialidades, né, a gente realmente percebe a nossa missão no mundo. Então, como eu estava falando, é uma em cada 5 milhões de pessoas que tem a mesma combinação das 5 primeiras forças, porque a gente nunca usa só uma. Então, cálculo matemático mesmo que fizeram. E em relação às 24 forças, é uma pessoa em cada 8 bilhões. Então, assim, 8 bilhões é o tanto de pessoas no planeta Terra, gente. Então, assim, para mim, isso assim, a prova científica de que cada um de nós veio com uma missão única na vida. Ninguém substitui ninguém, né? Então, olha a importância que tem a gente realmente saber quais são as nossas forças de assinatura. É muito diferente eu não falo que seja ruim, né? O teste DISC, o Enneagrama, né? Até os temperamentos, né? Que são realmente a gente é uma junção do nosso temperamento, que lá o colérico, o melancólico, né? Aqueles quatro, com a personalidade. A gente nasce com os temperamentos, só que a personalidade, que são nossas forças de caráter, a gente adquire durante a vida, em razão desses traumas ou ensinamentos positivos, né? Do que foi reforçado ali na nossa infância e adolescência. Claro que a gente também nasce, a virtologia mesmo fala isso. A gente também nasce em faixas de evolução lá, pela virtologia, já nasce cada um na sua faixa de evolução, né? Em razão de várias situações, assim, que não vai caber aqui hoje. Mas, então, a gente é uma junção dessas coisas, né? Nosso temperamento mais a personalidade.
E simplesmente a da respiração diafragmática a gente vai colocar depois, né, Cris? De repente, até faz um exercício aí com eles. Mas eu queria falar que antes da gente começar a ir para o lado positivo aí de tudo, né, eu até peço para que o pessoal fique aí mais um pouquinho com a gente, né, vai durar um pouquinho mais de 1 hora essa live, porque a Cris acabou chegando bem tarde. Então, eu vou só relembrar aqui, Cris, que eu fiz também um curso sobre traumas e a correlação de traumas na infância com as doenças na fase adulta. E olha só que loucura, gente. Ó, se vocês tiverem papel e caneta aí, anotem, porque vocês vão ter que ver quantas desses traumas, né, vocês tiveram, para vocês saberem assim a proporção, né, que vocês teriam de tal doença. Mas eu já adianto que isso é probabilidade. Então, se vocês começarem a se cuidar desde já, né, para que esses traumas não fiquem ali te azucrinando a cabeça e você realmente consiga reduzir a força desses pensamentos sabotadores e fortalecer os seus sábios, como a gente está falando aqui com a psicologia positiva, né, e várias outras intervenções e ferramentas comprovadas cientificamente por milhares de pesquisas mesmo, testes, né, com gente do mundo inteiro. Essas intervenções não são assim de orelha, são pesquisas mesmo de muitos cientistas, gente. São muitos cientistas. Para começar, começaram com 55 cientistas do mundo, assim, eles escolheram os melhores na época para fazer o teste via, fora os outros testes. Enfim, vou falar aqui então, ó. Percebam, se a pessoa teve abusos, cada um desses vai ser um, tá? Aí você conta, são 10. Aí você vê desses 10 quantos você tem. Se a pessoa sofreu na infância ali abusos físicos, emocionais ou sexuais, se ela foi negligenciada de forma física ou emocional, aí já tem 5, ou se ela sofreu disfunções familiares com doenças mentais, tipo, né, alguém com doença mental que foi o cuidador dela, né, ou ela mesma, pai ou mães encarcerados, né, presos, mãe tratada violentamente, abusos de substâncias dela ou dos pais, né, ela convivendo com isso, e divórcio. Então, assim, vocês calculem aí quantas dessas situações vocês tiveram na infância. E aí descobriram o quê? As pessoas que têm acima de 4 desses fatores, né, tem uma chance significativa maior para ter essas, olha o percentual de cada doença na fase adulta, tá? De uso de drogas injetáveis, a pessoa tem 1.030% a mais de chance de usar drogas injetáveis. Derrame, a pessoa tem 240% a mais de chance de ter um derrame. Tem 160% a mais de chance de ter diabetes. Tem 160% a mais de ter obesidade severa. Né? Isso para as pessoas que têm mais de 4 daqueles fatores que eu falei para vocês. Tem 470% a mais de chance de usar drogas ilícitas. Tem 220% a mais de chance de infartar. Tem 390% a mais de chance de ter bronquite crônica e enfisema pulmonar. Tem 460% a mais de chance de ter humor depressivo, depressão. Tem 220% de chance de ter a mais de fumar. E tem, gente, 1.220% de chance a mais de se suicidar. Então, olha só a importância de você reduzir a força desses traumas, dessas feridas emocionais, né, que aconteceram durante a infância e adolescência. É primordial para a sua saúde física e mental na fase adulta. Não é mimimi. Né? Não é essa coisa de mimimi que o povo fica falando. É sério, é comprovado, é cientificamente comprovado as consequências que isso acarretam. Né? E isso acarreta não só doenças, mas fora a questão de relacionamento, fora a questão da autoestima e autoconfiança, então nem se fale. Né, gente? Justamente aquilo que a gente estava falando.
essas feridas emocionais acabam acarretando pensamentos negativos, que acabam acarretando crenças limitantes, que acabam, né, prejudicando a nossa potencialidade, que são as nossas, inclusive o uso das nossas forças de assinatura e de caráter, né? Se a gente tiver um sabotador muito alto, provavelmente a gente não vai conseguir usar de forma adequada as nossas forças e virtudes ali, vão estar disfuncionais, entendeu? E em razão disso também nossas ações não vão ser legais e, consequência, o resultado também não vão ser legais. Então, olha só o ciclo, né, que isso forma em razão da gente não se conhecer e não se autodesenvolver para que a gente realmente enfraqueça. Vou fazer aqui, Cris, um adendo, né? Eu até menciono isso, gente, nesse meu livro, né? Que é a base da minha mentoria, ó, Método Mergulho no Flow, inclusive está no Kindle Unlimited ali, para quem assina o Kindle Unlimited na Amazon, tá de graça. Então aproveitem ali para emprestar. Os sabotadores, ó, então, foram nossas proteções contra feridas emocionais, que são, como a Cris falou, deixa eu pôr o óculos aqui, que a veinha aqui, a gente já está precisando usar óculos, né, para ler as coisas. Como a Cris falou, nossas feridas emocionais são abandono, perda e luto, rejeição, humilhação, agressão e abuso, culpa e fracasso, injustiça e traição, adquiridas em regra, né, na nossa infância e adolescência, que nos ajudaram a nos manter vivos e a sobrevivermos a situações negativas. Só que a gente tem que tomar consciência dessas crenças e pensamentos sabotadores, né? Permitindo-nos acolher as nossas dores e tomarmos as rédeas das nossas vidas, justamente para alterar nosso mindset aí de crescimento, a gente acreditar que a gente pode melhorar, enfim, tem muitas formas da gente fazer isso. Eu já mencionei aqui, até tinha separado algumas coisas para a gente falar, mas eu já até mencionei. E tem uma outra coisa, Cris, também que eu queria falar, aqui desse livro maravilhoso também, ó, que também fala das forças autênticas. Não sei se você já viu, Cris, ele é da Fátima Doman. Ela tem uma história maravilhosa de vida também, é uma coach bem famosa nos Estados Unidos. Ela era filha de imigrantes portugueses que estavam na África e que sobreviveram de uma matança assim horrorosa, né, que aconteceu na época. Eles foram assim meio que fugidos para os Estados Unidos. E aí ela, para se curar, ela entrou nessa história da psicologia positiva. E olha só que interessante, descobriram, né, em algumas pesquisas ali, que a falta de positividade, ou seja, de pensamentos positivos. Inclusive, né, Cris, olha, isso é muito interessante, pessoal. Como os nossos pensamentos negativos e sabotadores são a nossa foram criados em razão de nos proteger, né? O nosso pensamento negativo agarra tanto amor, assim que eu falo, no nosso cérebro. Por quê? Porque eles são feitos para nos proteger de novos casos. Então, assim, se acontecer alguma coisa muito ruim, o nosso cérebro fixa aquilo para que não aconteça novamente, para que a gente não entre novamente na mesma cilada. Por isso que ele fixa muito mais no cérebro. É um sistema de sobrevivência do nosso corpo. Então, assim, a gente não pode eliminar, né, os pensamentos negativos. Eles nos protegem. Só que a gente não pode tê-los alto ao ponto de nos limitar, né, limitar a nossa potencialidade. Então, assim, descobriram que para a gente neutralizar o pensamento negativo, a gente tem que ter no mínimo, gente, no mínimo, 3 pensamentos positivos. Então, para vocês verem a força que tem um pensamento negativo, né? E nesse estudo aqui, ó, que eu estava falando, eles descobriram a falta de positividade pode ser mais prejudicial à saúde do que fumar, beber em excesso ou obesidade. Pessoas que desenvolvem mais conexões afetuosas com outras pessoas pegam menos resfriados, têm pressão arterial mais baixa, apresentam menor risco de doenças cardíacas, Alzheimer, acidente vascular cerebral e alguns tipos de cânceres. Isso aqui, ó, é pesquisa, gente. Ó, eu vou riscando tudo aqui para poder falar aqui, né? Então,
E descobriram, inclusive, eu achei muito interessante isso, também tem outra pesquisa que eles fizeram aqui, que foram pesquisar no Twitch, né, na época ali no Twitter, os lugares, os municípios em que as pessoas mais tuitavam, né, com mensagens de ódio, de raiva, de negatividade, né? E as cidades que perceberam que tuitavam de forma mais positiva. O que descobriram? As cidades, os municípios em que as pessoas tuitavam, né, colocavam mais frases negativas no Twitter, eram os municípios em que mais ocorria ataque cardíaco, né? AVC. Então, olha só, para vocês verem a potência que é a gente não cuidar dos nossos pensamentos, né? Sempre tentar realmente entender como a gente funciona e o que fazer para que não fiquemos agarrados nesse pensamento negativo, para que a gente vá para o positivo, tá bom? E, enfim, Cris, vou começar agora aqui a falar, então, a psicologia positiva, gente, é um ramo da psicologia positiva, da psicologia. Ela nasceu lá no comecinho, junto com a psicologia tradicional. Só que o que aconteceu? Na época das guerras, né, mundiais, a psicologia foi criada para cuidar para cuidar das doenças, né, da felicidade humana e do desenvolvimento humano. E sim, né, o Nitea, é muito bom, né? E aí o que aconteceu? Com as guerras, acabou que a psicologia ficou focada nos transtornos mentais, porque voltou muita gente sequelada das guerras, né? Não só quem foi para a guerra, quanto as famílias do pessoal que foi para a guerra. Então, o que aconteceu? Depois das guerras é que começaram a voltar, né, principalmente o Martin Seligman e o Christopher Peterson, começaram a focar no que o ser humano tinha de bom, porque de ruim todo mundo já sabia. Já estava ali decore salteado. Aí eles começaram, em vez de já tinha o CID lá, naquela lista de doenças, eles falaram, não, vamos ver então se a gente consegue fazer como se fosse um CID de positividade, do que as pessoas têm de potencialidades, né? E descobriram, né, até por isso meu livro é Método Mergulho no Flow, por quê? Se a gente descobriu que se a gente usar as nossas forças de assinatura no mesmo nível de um desafio que a gente estiver, né, enfrentando, a gente entra em flow, que é o foco total, né? A gente perde noção do tempo e do espaço, a gente se sente muito mais feliz. Então, assim, quem usa as suas forças de assinatura nas suas atividades laborais e cotidianas, olha só, gente, como é forte isso. A pessoa tem 18 vezes mais chances de alcançar metas e resultados, fica 6 vezes mais engajada, 12,5% de mais produtivas e tem 3 vezes mais chance de ter uma excelente qualidade de vida. Você fala o nome do livro da Fátima, você fala Forças Autênticas. Fátima Doman. E o meu é o Método Mergulho no Flow. Tem ali na minha bio, gente, depois, né? Tem no Linktree ali. Mas depois, qualquer coisa, me manda uma mensagem que eu mando o nome do livro de novo, tá? Então... Da positiva, Ju, é que ela não vai ficar só, né, na doença, né? Porque você falou do Martin Seligman aí, ele descobriu lá, eu achei muito interessante o livro Felicidade Autêntica, quando ele fala dos animais que ficaram lá levando choquinho o tempo todo, né? E aí, de repente, abriram lá para eles saírem e eles não quiseram sair, eles nem percebiam mais. Então, algumas pessoas fazem isso, né? Eles acolhem a dor, se acostumam a sofrer e não se importam de que precisa, né? Sair, que tem uma porta para sair daquela dor. Não acredita mais que tenha coisa melhor, né? Exatamente. E aí foi que a psicologia positiva, diferente da tradicional, né? Veio justamente para ensinar para as pessoas que, assim, não é que ela ignora o sofrimento, né? Que muita gente vai achar... psicologia positiva é a positividade tóxica, não tem nada a ver com isso, não, né? Nem de abraçar a árvore, né? Como diz o próprio, nem de abraçar a árvore.
Todo mundo sofreu, até Jesus sofreu, então por que eu não vou sofrer? E não é isso, né? Na verdade, a psicologia positiva, ela não só não ignora, como, na verdade, ela convida as pessoas a olhar para você com mais gentileza, com mais carinho, com gratidão. Às vezes a gente usa essas qualidades para olhar para o outro lá. Ai, acho o outro bonito. Tem uma amiga minha que, às vezes eu vou elogiar ela, aí ela diz assim, eu falei que você tá bonita hoje. Ela, tô nada, tô feia, tô velha. Eu falei, menina, para! Reconhece que você tá bonita. Quando a pessoa te der fazer um elogio, muito obrigada. Agradece, exatamente. Agradece, né? É Mas um aí, hábito, né? É um hábito que a gente tem que ter. A psicologia positiva, ela traz isso, né? Ela faz com que a pessoa enxergue o que tem de saudável nela. E, gente, a coisa mais importante que para mim fez toda a diferença na minha vida é saber ficar bem, mesmo que as coisas não estejam bem. Gente, Tudo passa, né? Normalmente, quando você recebe uma notícia ruim, você lembra, e mais uma. Mas já tinha, aí ele começa a lembrar de de X, de Y ruim. E não foca no bom. Gente, ontem me aconteceu algo muito interessante. Eu tinha que fazer uma parte, um discurso, e só que eu teria ajuda de uma outra pessoa. E essa pessoa estava com dificuldade, ficou doente, não pôde fazer. Eu seria só ajudante dela. Aí eu passei a ser a titular. Já tinha preparado o discurso, beleza. E aí depois chamei a outra para me ajudar, né? Só que aí a outra, em cima da hora, teve um compromisso, que ela é inadiável. Pronto, ficou para mim, né? E agora? Tem que procurar outra pessoa. Pronto, foi a maior dificuldade para achar outra pessoa, mas consegui. E assim, gente, interessante que eu consegui ficar calma o tempo todo. E olha, não parou, hein? Quando eu chego no local para fazer a parte, eu tinham 5 pessoas para fazer. Eu fiz a minha errada, eu fiz de outra pessoa. E já estava lá na hora, microfone na mão, eu falei, e agora? Uhum. Gente, olha, a Terezinha pediu aqui para a gente falar sobre a respiração diafragmática. Gente, é importante demais que a gente dê clareza para o nosso cérebro. Eu só consigo enxergar ou ficar bem, mesmo que as coisas não estejam bem, se eu tiver clareza. E clareza calma, sou né? eu que dou para o meu cérebro. Então, essas ferramentas, as forças de caráter, a respiração diafragmática, a atenção plena, que é tudo que a gente leva para os nossos clientes na terapia, gente, é fantástico. E aí eu falei, gente, de verdade, eu parei, às vezes eu fico até assustada. Falei, gente, eu consegui fazer isso mesmo, meu Deus, graças a Deus, a gente agradece a Deus em primeiro lugar, todas as coisas, conquistas boas que a gente tem, e depois é que a gente vai reconhecer, olha, de verdade, se não é psicologia positiva, eu até funcionaria, mas eu não ia funcionar tão bem, porque eu não tenho clareza. E a psicologia positiva, ela traz isso para você. Ela te ajuda a enxergar, quando tudo tá ruim, algo de bom. Por exemplo, quando a gente vai usar o diário da gratidão, gente, são 3 coisas boas que você vai escrever todo dia. Ai, eu preciso, não aconteceu nada de bom. Como não? Você não levantou da cama? Você não tomou o café da manhã? Gente, a gente vai... a Alice está falando ali, ó, favor ensinar. Alice, eu vou só ali fazer mais alguns adendos, no final a gente vai, de repente a gente dá todas essas dicas, né? A gente dá... Meu Deus, fugiu aqui. Então, mas assim, o que eu tô trazendo... A gente dá todas essas dicas para que a gente aprenda, né? Tanto a respiração diafragmática quanto o diário de gratidão. Isso aí aumenta muito a nossa felicidade e reduz esses pensamentos sabotadores, de tal forma assim que é impressionante, né? Mas fala, Cris, desculpa. Não, e é interessante porque aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você enxerga e trabalha, você transforma. Sabe? Aumenta, né? Desenvolve. Cria novos caminhos neurais, né, Cris? Até a psicologia fala muito isso.
né? A neurociência, tudo que a gente foca, ele vai. Então, assim, ó, descobriram, gente, inclusive, que o pensamento negativo e o pensamento positivo são em lugares diferentes do cérebro. Então, não adianta a gente ficar focando no pensamento negativo, né? Tentando tirar o pensamento negativo, porque ele é diferente, a gente vai acabar desenvolvendo o lugar. Inclusive, fizeram uma pesquisa muito interessante, que também é citado nesse livro da Fátima, que fizeram assim, ó, dividiram as pessoas, né, em grupos, e aí um grupo, eles falaram assim, ó, vocês vão ficar pensando no que vocês não querem fazer, né, tipo assim, o exercício é esse, para que vocês, falaram assim, para que vocês tirem o pensamento negativo, vocês vão ficar pensando que vocês não querem tal coisa, não querem tal coisa. O outro grupo, eles só falaram assim, ó, continua vivendo a vida, né? Tipo, continua vivendo a vida, não foca em nada e tal. E teve um terceiro grupo que, assim, ó, foca no que é positivo, né? Foca no que nas tuas forças, no que é positivo. Tá, beleza. O que aconteceu? Gente, aquele pessoal que não tava ali, né, o efeito placebo ali, que não estava nem pensando em positivo, nem não mandaram fazer nenhuma coisa nem outra, eles ficaram melhores do que aquele pessoal que ficou... Oi? Eu li essa pesquisa, fantástico. Eu li. Aí eles ficaram melhores do que aquele pessoal que ficou falando não quero tal coisa. É igual, aí eles falaram, né, a pesquisa do urso polar branco. Então, assim, ó, não pense no urso polar branco. Eu duvido se alguém não pensou já no urso polar branco, né? Então, assim, o cérebro fixa, ali não guarda, não. Ele fixa no que você está falando. E ele só amplia os caminhos neurais, né, naquilo que a gente está pensando. Então, para que a gente desenvolva o nosso sábio, desenvolva as nossas potencialidades, nossa força de caráter e virtudes, que é o que nos deixa mais felizes e plenos, né, e reconhecer a nossa autoconfiança, a autoestima, ver a nossa missão e propósito de mundo, se a gente pensar, focar no que a gente tem de bom, não no que a gente tem de ruim, né? Então, assim, até quero falar, a psicologia positiva tem 6 pilares, gente. Antes era 5 só, que era o PERMA, e agora tem os 6 pilares, que são as emoções positivas, engajamento, que é o uso adequado das forças e virtudes, os relationships, né, que são os relacionamentos positivos, o significado, ter uma vida significante, que é você usar seus talentos em benefício dos outros, e o achievement, né, que é a realização, de você realizar aquilo para que você veio no mundo. E o H, posteriormente, eles incluíram o H, que é nada mais, nada menos do que health, né, que é a saúde. Então, não adianta você também fazer as 5 coisas se você não cuidar da tua saúde física e mental. Né? Então, esses 6 pilares da psicologia positiva é o que te faz realmente alcançar uma vida feliz, plena, né, e realizada. E aí, estava lembrando aqui, Cris, né, além dessas situações, realmente pensar, gente, tem um exercício da psicologia positiva maravilhoso, que a gente fala, né, Cris, que a gente tem os 3 presentes, sempre olhar as adversidades, assim, ó, tipo, é ruim, tipo, a gente tem que sentir realmente o que foi ruim, a gente tem que sentir, não é também pôr o sol com a peneira. Essas 2 últimas semanas mesmo, eu passei uns perrengues que eu meio que travei, e eu falo assim, ó, tô aqui felizona hoje, porque eu soube desacelerar, né, eu soube dar uma parada, respirada, né, falando, não, eu realmente senti meu corpo, vi que estava precisando dessa pausa, né, para conseguir ir para frente e colocar isso tudo em negócio. Agora, se fosse antigamente, gente, eu ia ficar assim, ó, deprimida por um ano, entendeu? Então, hoje, a gente consegue rapidinho, né, reverter a situação. Então, assim, o que a psicologia positiva... A gente aprendeu a respeitar a dor, né? Sim. O que é respeitar a dor? Colocar limite, né? Eu não posso sofrer indeterminadamente, infinitamente, sabe? Então eu vou aceitar aquele momento de dor, tá sofrendo, tá tudo bem, mas eu não vou ficar ali sofrendo a vida toda. Eu preciso encontrar uma maneira de sobreviver. E daí que entra as ferramentas que ajudam a gente a desenvolver bem-estar. Não adianta a gente achar, tá bem, eu vou respeitar a minha dor, beleza. Mas se eu não fizer algo a favor de mim, não adianta só respeitar a dor.
Eu tenho que Aí fazer fica alguma naquela história do reforçando o que é negativo, né? Aí não sai do caminho, não sai do lugar. Só piora, inclusive, né? E então, os 3 presentes que é esse exercício é o seguinte, gente. Toda vez que a gente atravessa uma adversidade, um trauma, qualquer coisa muito ruim, né? Qualquer coisa ruim que se tenha, sempre pense nas três presentes que advirão em razão dessa coisa ruim. Então, comece a pensar, não assim, ó, apesar de tal coisa, eu consegui fazer tal coisa. Apesar de não sei o que, eu consegui fazer isso. Não, comece a pensar assim, ó, a partir disso é que eu consegui isso. Então, assim, por exemplo, né, se eu não tivesse entrado em depressão, se eu não tivesse passado os perrengues que eu passei, que vocês nem imaginam, né, na vida, esse meu primeiro livro aqui, ó, eu conto um pouquinho, né? Um pouquinho só dos meus perrengues. E ainda dei uma aliviada boa, né? Em várias situações. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria mergulhado tão fundo em psicologia positiva e eu não teria encontrado meu propósito de vida. Porque até então, embora eu gostasse do que eu fizesse tal, não me brilhava os olhos, como brilha a psicologia positiva. Né? Essa questão de você realmente desenvolver as outras pessoas, se autodesenvolver, isso é fantástico para mim. Assim, eu tenho até que tomar cuidado de não ficar estudando até 3 horas da manhã, né? Porque eu realmente entro em flow, eu me encontro assim de tal forma. Então, assim, se a gente não passa por... Eu sempre falei assim, ó, as piores dores são, na verdade, empurrões de Deus, né? Para que a gente siga para a nossa missão. Muitas vezes a gente está ali, né, indo para um lado para o outro, indo para um caminho que não é nosso, né? A gente está em lugares que não é nosso, se relacionando com pessoas que não é para a gente, né? A gente está se espremendo para caber em lugares que não são nossos, e a gente só percebe isso quando a gente reconhece os nossos valores, os nossos talentos, as nossas potencialidades, né? O que a gente veio fazer no mundo, né? O nosso propósito, nossa missão, nossa vocação de profissional. Se a gente não tiver isso claro para a gente aceita qualquer porcaria, gente, em relação a tudo, né? Tudo na vida. A gente aceita qualquer lugar, a gente aceita ser tratada de qualquer forma, a gente aceita qualquer relacionamento, seja amoroso, ou de amizade, ou familiar. Então, assim, a gente saber as nossas virtudes e potencialidades nos ajudam muito saber colocar limite, inclusive, nos outros, né? Não ficar sendo atropelado e não aceitar migalhas, né, da vida dos outros, enfim, né? Não aceitar grosseria. Eu lembrei aqui de uma citação que eu ouvi e eu achei muito interessante, até fiz questão de anotar, né? Somos nós que vamos para a terapia, mas aí todo mundo acha assim, quem faz terapia é louco, é maluco. Gente, não é. Quem faz terapia é quem é saudável. Quem é saudável. Sabe por quê? Você falando aí das suas dores, né? Dos relacionamentos, a gente não merece qualquer coisa. A gente tem que... Então, assim, não é para dizer, separa, acabar com a família, não é isso. Tem situações que não tem outro jeito, né? Mas enquanto der, gente, faz a sua parte. Então, por exemplo, eu anotei, né? O louco, o narcisista e o psicopata, ele não vai procurar terapia. Não faz. Não são os que não fazem, né? É bem isso. A gente, sabe que tinha um professor meu que eu adoro, assim, essa frase eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, gente, louco só é louco, né? Lá no hospício, o louco só é louco porque a gente é a maioria. Então, assim, né? Tipo, algo também que a gente... E algo que me chama a atenção. Tudo é relativizado nessa vida, né, cara? Tipo assim, colocar a pessoa que está fazendo terapia como sendo a problemática, muitas vezes não. Ela é justamente a pessoa sã que estava num ninho de cobra, né? Que foi adoecendo nesse ninho de cobra justamente por ver que não tem, né? Então, assim, as pessoas... Foi lembrando da tua história que eu falei, gente, eu vou levar isso aqui para a live porque se encaixa muito bem, né? Então, perfeito. A saudável é a pessoa que se cuida, né? E assim, lembrando disso aí, gente, eu acho bem interessante trazer para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, que é uma coisa muito verdade. Não espere que o outro mude.
a gente não muda ninguém. A gente Não. só muda a gente. E mesmo assim a gente precisa de ajuda. Eu me lembro que antes eu tinha uns relacionamentos conturbados com família, com marido, com filho, com enteada, com algumas supostas amizades, etc e tal. Gente, tinha. E eu achava que as pessoas é que tinham que mudar. Gente, essas pessoas não mudaram nada. Quem mudou fui eu. Eu consigo enxergar essas pessoas com outros olhos. E assim, além de você mudar, porque o ambiente que você tá, quem faz é você, né? Então, assim, eu digo de verdade, algumas pessoas muito próximas de mim até mudaram, mas em consequência da minha mudança. Então, eu não exigi que a pessoa mude. E, gente, é fantástico, é importantíssimo que você não queira mudar o outro, mude você. E aí você vai saber exatamente o que fazer e como fazer com a situação que você está vivendo ali com a pessoa. Não, e assim, né, Cris, a gente fala que, ó, tipo, gente, não tem nada milagroso, né? Tipo, esses exercícios, você tem que praticar diariamente, né? Para se tornar um hábito e no sistema ali límbico, automatizado do nosso cérebro, a gente tem que ficar o tempo todo fortalecendo essa forma de viver, né? Essa forma de pensar, essa forma de ver a vida, né? Então, assim, se é uma trabalheira a gente conseguir fazer isso conosco, imagina se a gente vai conseguir fazer que o outro mude só porque a gente quer, gente. Né? Não, é impossível. É querer tirar leite de pedra, né? Porque não tem como. Então, assim, se pra a gente se mudar, né? Mudar nossos hábitos, é um perrengue do caramba, mesmo a gente querendo, né? E querendo muito. Imagina a gente querer que a outra pessoa mude sem ela querer. É impossível, não adianta, né? É querer dar murro em ponta de faca. Aí a gente tem que fazer o quê? É aceitar que a pessoa é daquele jeito, né? E eu digo assim, o aceitar não é aceitar e continuar com as pessoas que nos ferem, né, gente? Nem nos lugares em que nos adoeceram. Não é essa a situação. Mas aceitar que aconteceu, aceitar que a pessoa não vai mudar, aceitar que você não tem controle sobre aquilo, né? Isso também... Oi? Se blindar dos ataques, né? Então, se você hoje, que você se livrou de uma relação narcisista, beleza. Mas aí vamos supor que é mãe, né? Você tá ali dentro, não pode. Se blinda. A psicologia positiva tá aí para isso. Ajuda você a se blindar. Hoje eu consigo ouvir a pessoa que tem aquele traço de narcisismo, ou aquela pessoa que é falsa amiga. Eu consigo ouvir ela, gente, e fazer ouvido obtuso, porque até ouvido obtuso, né, gente? E outra coisa aqui, ó. Até Deus nem muda as pessoas se elas não quiserem, né? Quanto mais a gente. Então, assim, você se blindar, usando as ferramentas a seu favor, fica tudo bem. É sensacional. Fantástico, fantástico. A psicologia positiva na vida de todas as pessoas. Ô, Cris, vamos dar algumas dicas aqui, então, ó, para que a gente já está avançando, né? Então, assim, ó, como a Cris falou, o Diário da Gratidão, gente, como que é o Diário da Gratidão? Esse Diário da Gratidão é o que mais aumenta a nossa felicidade. Ele aumenta a felicidade, pra vocês terem uma ideia, quem ganha na loteria fica feliz, mas já cai a felicidade em menos de um ano, pra vocês terem uma ideia. Agora, quem faz o Diário da Gratidão todos os dias, a nossa felicidade só aumenta, 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 não tem limite para aumento da felicidade fazendo o Diário da Gratidão. E como que faz isso? Vocês todos os dias, ao final do dia, pode ser no começo do dia, mas eu acho muito interessante a gente fazer antes de dormir. Eu acho que o efeito é bem melhor. Vocês anotem, né? Tem um caderninho ali do lado da cama mesmo, ou embaixo do travesseiro, inclusive, e anotem o que foi bom durante o dia. Quais foram as bênçãos que aconteceram durante o dia. 3, né? 3 bênçãos que aconteceram durante o dia. Quando a pessoa está meio depressiva, é difícil até de encontrar uma, mas comece, porque mesmo que pareça meio robotizado, ó, desde assim, eu levantei da cama para comer. Isso aí já é um baita de um avanço. Né, coloca ali, tipo, como uma bênção mesmo, né? Tipo, hoje, consegui fazer tal coisa, né? Qualquer coisa, gente, que você olhe como uma bênção, como uma coisa boa que aconteceu no dia. Mas não só isso. Na frente de cada coisa que você fez, coloque como você contribuiu para que aquilo acontecesse. Então, por exemplo, né, a gente fala muito no exemplo do cabelo. Então, alguém vem
e te elogia o cabelo. Aí a pessoa pergunta, mas eu não fiz nada, né, pra pessoa me elogiar o cabelo? O que eu fiz, né, pra ela elogiar o cabelo? Ela que foi gente boa, né, tal. Não, fez sim. Pra começar, as pessoas se você maltrata as outras pessoas não vão te elogiar. Então, provavelmente, você a tratou muito bem antes. Segundo, provavelmente você fez alguma coisa diferente no seu cabelo. Você se cuidou antes. E por isso as pessoas começaram também a enxergar mais beleza em você, né? Começou, às vezes nem mudou o cabelo, às vezes mudou só o astral, né? Começou a se cuidar mais com a psicologia positiva aí, né, Cris? Com esse autoconhecimento, e a tua energia muda, teu astral muda, tipo, é claro a energia, né? Às vezes sabe que... A Nath falou que quando mudamos internamente, externamente se transforma junto. É incrível. E é mesmo. Então, assim, além do Diário da Gratidão, desenvolva a sua autocompaixão. Como desenvolver a sua autocompaixão? Comece a se tratar da mesma forma como você trata os outros que você mais ama. Então, assim, por que você vai tratar, por exemplo, quando eu comecei a parar para pensar, tipo, eu sou toda amorosa com as pessoas que eu amo e com as pessoas com meu filho, gente. Eu falo assim, a maternidade, eu sou minha melhor versão tá na maternidade. Então, eu comecei a pensar, por que eu não faço? Bem-vindo, doutor Túlio. Eu amo esse juiz, gente. Ele é gente, foi um paizão para mim ali, um amigão, é uma gente boníssima. Então, e bem-vindo, obrigado por ter pela presença. E, assim, a gente começando a se tratar como a gente trata os outros, né, de forma amorosa, respeitosa, carinhosa. Gente, a gente não tem que se tratar menos do que a gente trata os outros, né? Eu, muitos anos, a maior parte da minha vida, inclusive, eu tratava os outros muito bem, inclusive para dar presentes. Eu dava presentes, assim, maravilhosos, eu me desgastava para dar presentes bons, né? E aceitava cada migalha que vocês não têm nem noção, assim, das migalhas que eu aceitava. Tipo, não é questão... a ferida do abandono, faz isso depois, total, né? Da rejeição, do abandono, né? Aí você fica naquela de querer que a pessoa te ame de qualquer jeito. Então você aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa, inclusive ser humilhada, né? Ser desrespeitada, porque a pessoa tá ali comigo. Gente, isso daí é se matar aos pouquinhos, né? Você vai morrendo aos pouquinhos, literalmente, né? Então, assim, além disso, fazer meditações. Como faz meditação, né? Vocês podem usar essa respiração diafragmática, como eles estavam perguntando ali, né? Eu não lembro quem que perguntou. Gente, como que é essa respiração diafragmática? Essa é um calmante natural que a gente tem no corpo. Deus foi perfeito até nisso, assim. A gente tem um calmante natural para usar. Então, como que a gente faz essa respiração? Sabe aquela respiração de bebezinho? Que a gente respira, nisso. Sabe essa respiração de bebezinho que a gente respira pela barriga? Então, assim, ó, em vez de a gente respirar assim, ó, né? Tipo, aumentando aqui, a gente fica sem pescoço, às vezes, né? Tipo, colocando todo o ar só ali no tórax. Vocês não usam só o tórax. Tentem usar o diafragma, que é esse órgão interno ali que nos faz ajudar na respiração. Fica um pouco abaixo ali do seio, né? Então, coloquem a mão, faz um teste agora aí, ó. Coloquem a mão sobre a barriga, tipo, 2 dedos acima do umbigo, né? Coloque a mão ali. E respire. Você tem que sentir, na inspiração, tem que sentir a barriga elevando, tá? Ó, eleva e infla o abdômen, exatamente. E na expiração, ela né, diminui o abdômen, tá? Isso aí se chama respiração diafragmática, porque você está usando o diafragma ao invés de usar só aqui o tórax. E como vocês fazem isso para se acalmar? Gente, tentem inspirar em 3 vezes, vai contando 3 na inspiração, e para expirar, conta até 6, né? Ou mais. Porque, assim, quanto mais a gente tiver gás carbônico no corpo, mais calmo a gente fica. Inclusive para oratória. Isso é muito bom para quem vai fazer palestra, né? Esse exercício é fantástico. Se a gente inspira muito, inspira, tipo aquele
né, a gente mais ansioso a gente fica, porque a gente vai ter mais oxigenação ainda. Então, assim, para a gente acalmar, a gente tem que aumentar o gás carbônico que a gente tem no corpo. E para isso a gente tem que desinflar mais do que a gente inspira. Mas assim, nessa respiração, respire profundamente, mas apenas em 3, e expire bem vagarosamente, contando até 6, tá? Se possível, com o tempo, vocês vão começar a inspirar. Isso, Nisso, faz mesmo. Você vai ver, gente, isso daí, assim, ó, você simplesmente... vocês vão perceber que o pensamento vai embora na hora. Qualquer pensamento negativo vai embora na hora. Na hora. Inclusive, indicado. Que ajuda bem. Oi? Bota uma musiquinha de fundo que ajuda bem. Uma essência de lavanda também, quem tiver, ó, quem não tiver, compra. Uma essência de lavanda é fantástico para quem tem aí crise de ansiedade, né, ou síndrome de pânico, melhor ainda. Então, assim, inclusive eu tenho, gente, um capítulo de aromaterapia nesse livro aqui, ó, que está explicando tudo isso aí também. A outra coisa também que a gente estava comentando, né, para ajudar nisso, é fortalecer nosso sábio. O que é fortalecer o nosso sábio? Encontrar as nossas potencialidades, né, nossas forças de assinatura, saber como utilizá-las e desenvolvê-las. Isso nos dá uma força gigantesca para... Sabe aquela coisa assim, ó, tipo, é como se a gente tivesse bolinhas pretas e bolinhas amarelas. A gente não vai sumir, bem-vinda, Ju, a gente não vai sumir com os pensamentos negativos. Como a gente falou, eles nos protegem. Só que a gente tem que reduzir em relação, a gente tem que ter no mínimo 3 pensamentos positivos para 1 negativo, para que a gente viva uma vida realmente feliz, né? Então, o que a gente tem que fazer? Em vez de ficar focando em diminuir, né, os pensamentos negativos, a gente tem que focar em fortalecer os pensamentos positivos. Então, focar no que a gente tem de bom, no que a gente pode fazer de bom, no que nossas metas, nos nossos sonhos, né? Coloque no papel todos os seus sonhos, por mais mirabolantes que possam parecer. Coloque no papel para que vire uma meta, né, de vida, para você realmente acordar todos os dias e falar, não, eu tenho um propósito a seguir, né, em relação a tudo. Criação de experiências, de emoções positivas. Gente, na agenda, a gente geralmente coloca só afazeres, né? Só deveres. A gente tem que colocar momentos de prazeres. Então, assim, momentos em que a gente atividades em que nos traz emoções positivas. Como fazer isso, né? Coloca mesmo um momentozinho lá, de forma intencional, tipo, nem que seja na hora do banho. Então, assim, ó, esse meu banho, a partir de hoje, vai começar a ser meu momento de emoção positiva. Então, faz o o savoring que a gente fala, né? Tipo, a atenção plena naquilo que você está fazendo de forma prazerosa. Então, assim, ó, deixa a água cair no corpo como se estivesse levando todos os pensamentos negativos e realmente acaba levando, né? Toda a energia negativa. Muita gente pensa, o banho é a melhor hora do dia e o povo não sabe, né? Entra lá no chuveiro, se lava e pronto e vai embora, gente. Não, faz um spa. No banho, na hora do banho, é perfeito. Sai dali já abrindo boca para ir dormir. Porque relaxa mesmo. Se possível, coloca ali, ó, tipo, né, uma meia-luz, sabe, gente, tem gente que fica tirando sarro disso, mas faz muito efeito, né, de você ir diminuindo o ritmo ali antes de dormir, né, melhora muito o sono isso. Então, você tomar um banho ali relaxante, que vai realmente, sinta-se no spa, num sabonete que você ame usar, né, numa fragrância que você goste, se cuide, realmente cuide de você como você gosta, cuidaria dos outros que você realmente ama, né? E assim, fomente relacionamentos positivos, né? Cuide da sua ambiência, porque realmente é muito significativo para a nossa felicidade. Busca significado e propósito, né? Entre ali na minha mentoria, a gente está aberta, dia 21 de agosto começa. Então, por favor, né, busque a Cris também é psicoterapeuta. Bem-vindo, Leandro. A Ju está falando aqui, ó, eu amo um banho, eu falo, banho de alma, é isso aí, ó. Isso. Perfeito, mesmo que você não tenha lá no seu banheiro as melhores fragrâncias, ainda assim, gente, são coisas simples. Você entrar no banho, você sentir a água cair, você ir pensando
dizendo em voz alta para você escutar, a água caindo, barulho de chuva, o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, a toalha, a cor da toalha, as cores das coisas que tem no seu banho. Gente, é fantástico, isso é um relaxamento, porque manda um comando para o cérebro que você quer ficar bem. São ferramentas que ajudam você a ficar bem durante o dia. É esse tipo de ferramenta que vai te ajudar, que no momento que acontecem as coisas ruins, e aí você, caramba, eu não entrei em pânico, eu não perdi a cabeça. Por quê? Porque você aprendeu a ficar bem, você aprendeu a desenvolver bem-estar. É isso que faz toda a diferença. Eu sei porque eu tô falando aqui, gente. Eu tô falando porque eu faço. Eu faço. Banho para mim não é entrar e correr e sair, não. É banho mesmo, sabe? É um spa, né? Momento, é um momento, gente, de spa. E assim, os pensamentos, né, como você falou, vão vir. Eu tenho que, normalmente você entra no banho, eu já tenho que ir logo arrumar minha cama, dormir, eu tenho que deixar a panela no fogo, amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, eu não vi minha agenda ainda. Não, aí o pensamento vem, gente, vocês falem com educação, pensamento, por favor, eu tô no banho agora, me visita. Daqui a pouquinho eu penso em você. E volta, gente, funciona. É a meditação, né, Cris? A meditação nada mais é do que isso, gente. Não tem como a gente ficar sem pensar em nada. Até o Dr. Túlio brincou aqui, né? Tipo, e quem não gosta de banho? Aí entra naquela situação que a Cris falou, acho que foi antes do Dr. Túlio entrar. Tem que ver o porquê que não gosta. Talvez tenha algum... Oi? Tô falando para ele, vai fazer a técnica da escrita que tem uma ferida emocional batendo aí na porta. É isso. Entra na mentoria, doutor Túlio. Eu vou ficar felizona de fazer. Provavelmente aconteceu alguma coisa com eles quando eram crianças que acabaram ficando meio traumatizados do banho. Então o banho ficou remetendo a alguma coisa muito ruim. Né? Então pode ter sido assim, uma mãe que brigou porque não tomou banho logo, ou tipo, levou uma surra dentro do banho, né? Então, assim, essas coisas acontecem. Muitas vezes, né, antigamente, até hoje, né, gente? Tipo, muita gente ainda acha que bater ainda é a solução, né? E até fica xingando e tal. Então, são assim, coisas que ficam pro resto da vida. Porque a pessoa, os filhos nunca vão achar que os pais são ruins. Nunca vão, principalmente na infância. Eles vão começar a achar que eles é que não têm valor nenhum e que eles realmente merecem apanhar e tudo mais. Aí na fase adulta eles nem lembram o porquê que eles têm esses traumas, né? O porquê que não gostam de tal coisa, porquê que fica passando mal na hora de falar em público, por exemplo, porque provavelmente foi muito criticado lá quando era criança, que tudo que falava não prestava, ou que não estava certo, ou porque não né, tipo, o perfeitinho lá, o sabotador perfeitinho deve estar estourando ali no 10, fazer tim, né? Ou morreu afogado na outra vida, pode ser também, né? Tem isso também. Tem essas vivências, né? Também tem essas situações. Tem a repetição de padrão, eu repito lá o padrão do meu pai, o padrão da minha mãe, alguém mencionou aqui, meus avós detestavam banho, né? Então vai e repete o padrão, gente. E aí entra essa ferramenta das forças de caráter, né? Que ela ajuda a gente a redefinir um novo olhar para a dor, né? Então, por exemplo, a perspicácia, a perspectiva, né? Como é que a pessoa pode usar essa força da perspectiva dentro de uma situação? Ela vai ajudar a pessoa a entender o que aquela experiência ensinou para ela. Gente, você vem e me conta uma demanda muito pesada, mas você não venceu ela, você está aqui hoje, a coisa aconteceu lá na infância, você está aqui hoje. Qual foi a força que às vezes você não sabe e o terapeuta vai te... potencializou em razão daquilo, né? Não. Nesse caso aí, qual foi a força que você usou lá para você estar aqui hoje? Qual foi a força? Né? Então, a gente traz para a pessoa, olha, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Lá, você sofreu tanto, o que você fazia quando você sofria? Eu ia para o quarto, eu me escondia, eu saía. Você tentava se proteger. Qual é a força que você estava usando?
você não estava se expondo ao perigo, você saía. Então, a força da sabedoria, você sabia exatamente o que fazer. Vamos trazer essa força agora, para você usar agora? Outra coisa e assim... Padrão é a pessoa saber que ela não está mais lá. Eu não estou mais lá, eu já saí. É aquela coisa assim, né? Não é questão de minimizar a dor. A gente não pode passar tampar o sol com a peneira e falar assim, não, né? Deixa pra lá, é igual aquela coisa, perdoa e aceita. Não, não é simples assim. Realmente a aceitação e o perdão são sim os meios maravilhosos da gente conseguir passar pra frente. Mas não é essa questão de, tipo, né? Não tem nada, você ficar sofrendo ainda aí. Não, não é nesse lugar, gente. É simplesmente com o tempo, né? A gente vai conseguindo fazer isso com o tempo, com toda a delicadeza do mundo, com todo o tempo do mundo que cada pessoa precisa ter para conseguir sair disso. O negócio é você estar sempre caminhando para frente, né? E, tipo, se acolher, não se julgar de ainda estar sofrendo, né? Não se julgar de ainda de sentir raiva, né? Inclusive do pai, da mãe, de quem quer que seja. Não se julgue, né? Apenas se acolha, porque se você se acolher, quanto mais cedo você se acolher, né? E falar, não, eu sou humano, eu realmente tinha toda a razão de sentir raiva, de sentir, né? Pena de mim e tal, não sei o quê. Tá, mas o que eu preciso, o que eu posso fazer daqui para frente? Sabe, vamos controlar o que eu posso controlar, né? A autorresponsabilidade em relação ao que a gente pode ter daqui para frente. Então, a gente pode ser o que a gente quiser daqui para frente. Não, independentemente do que a gente tenha passado ou continue passando. Eu continuo passando perrengue pra caramba, que vocês nem imaginam, né? Mas mesmo assim... Nós não somos nossas dores. Não somos nossos traumas, não somos nossas dores, não somos principalmente aquilo que os outros pensam que a gente é, né? Tipo, a gente jamais deve ficar... Até isso, né, Cris? A psicologia positiva nos ajuda. Tipo, a gente começa a não ligar para o que os outros pensam, porque simplesmente, e não é questão de desrespeito. Aqui, Ju, a Terezinha tá perguntando aqui, como me acolher? A Silvia. Sim, então, Terezinha. Eu não sei se você chegou agora. Entra para ter mentoria, Terezinha. Vou fazer a minha mentoria, vai começar dia 21 de agosto aí, que aí vai ter tudo isso que a gente falou aqui. E essa live também vai ficar gravada, gente. Ela já deu, né? Ela quer saber, o primeiro passo ela já deu, ela quer saber como. O segundo agora é ir atrás, né? Eu perdi, não entendi. Não, eu estou dizendo que o primeiro passo ela já deu, que foi reconhecer como preciso. Então ela já está se indagando, se perguntando. Isso significa que ela sabe que ela precisa de ajuda. Então o segundo passo agora é buscar ajuda mesmo. Sim, e tem todas as ferramentas para isso, como a gente falou bastante nessa live aqui, mas tem muitas outras ferramentas e intervenções, gente, né? Entra na mentoria, eu vou te mandar uma mensagem, Dr. Túlio, depois. Só me mandar a mensagem, inclusive... Eu tô falando que tá com dificuldade que você não tá me vendo. Aí, quando eu falo alguma coisa, a gente acaba se batendo porque você não tá me vendo. Mas eu tava dizendo, essa live aqui, gente, é justamente para acordar aqueles que realmente precisam de ajuda, aqueles que precisam mesmo de apoio, que quer ajuda mesmo, sabe? Porque não adianta, uma frase que eu vou citar para vocês aqui, se vocês quiserem anotar: nada acontece para quem só fica olhando. Tome as regras da sua vida, né? Seja o capitão do seu navio, gente. Sejamos os capitães do nosso navio. Mas deixa... mais sobre a mentoria que a Suzy quer saber. Deixa eu falar, então. Gente, a minha mentoria vai começar dia 21 de agosto. Para quem quiser saber mais, por favor, me mande uma mensagem que eu posso fazer. Eu estou oferecendo de forma gratuita uma sessão exclusiva para analisar as suas forças de assinatura. Porque aí eu vou fazer também, ao final eu faço a apresentação da mentoria para vocês conhecerem. Mas a sessão é para que vocês realmente analisem e reconheçam quais são as suas forças de assinatura.
com intervenção de psicologia positiva. Então, só nessa sessão vocês já saem ganhando, né? De forma gratuita. Só a gente marcar ali um horário que seja bom para ambos, tá? Tem que ser, claro, antes do dia 21 de agosto, né? Para dar tempo de entrar na mentoria, tá bom? E quanto à mentoria, né? Depois eu vou mostrar, tá num preço, gente, assim, ó, que eu falo que não paga nem... olha, não paga nem um décimo de um dos cursos que eu fiz para passar tudo que eu passo na mentoria. E da mesma forma, né, Cris? A Cris também atende, gente. Né? Ela tem um atendimento maravilhoso, a Cris é fantástica, ela tem uma delicadeza, uma perspicácia, uma percepção maravilhosa. A Cris é psicoterapeuta, né, Cris? Então, fala um pouquinho também do seu trabalho, Cris. Pois é, gente. Então, a gente falou aqui, né, do propósito da psicoterapia positiva, as pessoas trazerem sua dor, a psicologia, ela acolhe, né, a Terezinha perguntou aí como se acolher, né, o objetivo da psicologia é isso, focar nas forças, focar no que a pessoa tem de melhor, independente da situação que ela viveu, independente da situação em que ela se encontra, que ela está, a psicologia positiva vai ajudar em qualquer campo, porque diferente da tradicional, ela vai respeitar a sua dor, sim, ela vai respeitar o seu sofrimento, mas ela vai mostrar onde você tem forças, onde você usou, né? Como eu já falei aqui, numa demanda que ela traz, onde está aquela força. E aí, às 24, eu sempre falo isso, gente, ninguém é de todo ruim, porque todos nós temos as 24 forças, né? Agora, para eu saber quem sou eu dentro de uma situação, quem sou eu dentro de uma demanda, eu preciso me conhecer, ter o autoconhecimento. E a psicologia positiva, ela te dá isso. Ela te dá o autoconhecimento. Você aprende a saber quem é você aprende a se blindar das pessoas, você aprende a lidar com as pessoas, você aprende a usar as suas 5 principais que você descobre lá no teste VIA. A assinatura As suas 5 principais, é a sua identidade. Você descobre se você está usando demais, como eu falei lá no início, que eu usava demais o amor. Você aprende você descobre qual que você está usando de mais, qual que você está usando de menos. Aquela que está lá embaixo, ela não tem nada de diminutivo, ela só precisa ser trazida para cá, para frente, para você também usar ela melhor. Então, tudo isso você aprende na psicologia, na terapia. E uma coisa para quem não estava aqui no início, para reforçar, né, Cris? Tem aqueles testes outros, né? DISC, Enneagrama, aqueles dos bichos, né? Tipo, são legais? São, mas eles não são tão fidedignos em relação à nossa personalidade quanto é o teste VIA. Por quê, gente? Descobriram de forma matemática mesmo que uma pessoa em cada 5 milhões de pessoas que tem a mesma combinação das 5 primeiras forças. Só das 5. Então, assim, já é muito difícil você encontrar alguém que use a mesma combinação das primeiras 5 forças, né? Já é difícil de encontrar outra pessoa que seja igual. Agora, em relação às 24 forças, descobriram de forma matemática também em relação à combinação, porque a gente nunca usa uma força só, a gente sempre usa uma combinação de forças, né? Cada pessoa usa de uma forma essas forças que ela tem. Então, em relação às 24 forças, é uma em cada 8 bilhões, quer dizer, a população do planeta Terra, né? Que tem igual. Então, assim, é a prova científica de que cada um de nós veio com uma missão no mundo, né? Veio com um propósito, veio com uma missão no mundo. Então, assim, todos nós somos importantes nessa engrenagem. Ninguém é dispensável, né? A gente pode mudar de setor, a pessoa pode fazer a mesma atividade, mas ninguém vai fazer de forma igual, né? Então, assim, valorizem a vida de vocês, valorizem quem vocês são. Cada um de nós veio com uma voz para que seja realmente usada nesse mundo, né? Nós somos importantes, nós não viemos a passeio nessa vida, né? Não leve ela como se fosse qualquer coisa, né? A gente realmente veio com um propósito, é só encontrar qual é o seu. E, gente, pode escrever. O melhor caminho é você reconhecer quais são as suas forças de assinatura. Na minha metodologia, eu ensino, inclusive, como encontrar a vocação profissional e propósito de vida de forma científica. Então, assim, a psicologia positiva, né, no meu caso, junto com a virtuologia, gente,
é assim, ó, o canal científico, né, para que a gente encontre tudo isso. Então, eu, né, vou terminando aqui, a gente está aí, ó, quase 2 horas, eu agradeço gigantescamente quem veio aí presencialmente, aguentou esse perrengue que a gente teve no começo, né, Cris? E agradecer demais, Cris, a tua participação, a tua parceria, não só na live quanto na vida. Eu amo, né, ter te conhecido, você é top demais. Agora que chegou uma amiga minha aqui que é como se fosse irmã cá. E muito, muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada, né, a todos que ficaram aqui até o final. Essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar disponibilizada ali no Instagram, no meu Instagram, no da Cris também, porque a gente vai compartilhar uma com a outra, tá? Mas volto a dizer, quem tiver interesse, né, e eu vou ficar muito, muito feliz em atendê-los na minha mentoria, me mandem uma mensagem para a gente marcar aí uma sessão exclusiva e gratuita para a gente fazer análise das forças de assinatura de vocês, tá bom? E obrigada, Cris, por favor, faça suas considerações aí também. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência aí, deu rolo para entrar. E deixa eu falar uma coisa, gente. Aqui, eu digo para vocês, vamos, quem precisa de acolhimento, quem se reconheceu nessas feridas, quem se identificou, venha fazer a terapia. Sabe por quê, gente? Vamos deixar de ser o palhaço do circo. O palhaço do circo, ele tá sempre com o rosto pintado de um sorriso enorme. Muitas vezes, ele faz as pessoas rirem, mas ele tá chorando por dentro. Vamos curar as nossas feridas internas, adquiridas, seja em que momento, e vamos deixar de ser o palhaço do circo para a gente se acolher. Se eu quiser rir, eu vou rir. Se eu não quiser, tá tudo bem. Mas vamos aprender a ser pessoas melhores, mais felizes para nós, primeiro. Aí depois, ser bom para o outro é consequência do que eu sou para mim. Verdade. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada, meninas, minhas colegas. Então, são os colegas que estão tudo aqui. O pessoal que fez lá curso com o Paulo de Tarso, você que fez com o Helder. Fantástico, Helder. A gente fez sabotadores, forças. A gente está preparada para acolher esse povo todo. Vem, gente? Com certeza. Obrigada, queridos. Obrigada. Ótima noite a todos. Até mais.